Olá! Bem-vindos ao Segurança Simplificada. Olá. Hoje vamos fazer uma análise, uma conversa, focada na norma regulamentadora 17, a NR17. É a norma de ergonomia aqui no Brasil. Exatamente, uma norma super importante. A ideia central dela, pelo que a gente pesquisou e que foi atualizada recentemente, né, pela portaria MTP 4.219 de 2022, Isso, em 2022. é basicamente moldar o trabalho às pessoas, e não o contrário, que às vezes acontece. Exato. O foco é adaptar as condições às características psicofisiológicas de quem trabalha. Isso. O objetivo é bem claro: buscar mais conforto, segurança, saúde e, claro, um desempenho eficiente. Perfeito. É pensar no bem-estar físico e mental no ambiente de trabalho. Então vamos explorar os pontos-chave. Para começar, qual que é a essência mesmo, o objetivo principal dessa NR17? Bom, tá lá no item 17.1. É estabelecer as diretrizes, os requisitos para adaptar tudo. O jeito de levantar e transportar material, o mobiliário, as máquinas, os equipamentos. Até o ambiente e a organização do trabalho entram. Sim, sim. As condições ambientais tipo luz, ruído, temperatura e a própria organização das tarefas. Tudo isso tem que ser pensado para se ajustar às características das pessoas. Certo. E essa adaptação toda, ela vale para quem exatamente? Quem precisa seguir a NR17? Olha, basicamente quase todo mundo que contrata empregado com carteira assinada, CLT. O item 17.2 fala que se aplica a todas as organizações e órgãos públicos que tenham empregados nesse regime. Entendi. Empresas, órgãos públicos com CLT. E cobre todas aquelas condições que você mencionou. Isso, aquelas do item 17.1.1.1. Se a situação de trabalho envolve aquilo, a NR17 está valendo. Ok. Então, as empresas precisam avaliar essas condições. Mas como elas fazem isso na prática? Como identificam o que precisa mudar? Imagino que existam tipos de avaliação, né? Exato. Tem uma diferença importante aí. A norma traz 2 níveis. O primeiro é a avaliação ergonômica preliminar, a EEP. A EEP. Essa é para todo mundo. Essa sim. A EEP é sempre necessária. Ela funciona como um primeiro filtro, sabe? Para identificar os perigos ergonômicos de forma mais geral. Pode ser algo mais simples, qualitativo ou até já envolver alguma medição. E ela fica registrada onde? Precisa ser registrada, sim. E tem que fazer parte do inventário de riscos lá do PGR, o Programa de Gerenciamento de Riscos. Certo. E se essa AEP, essa avaliação preliminar, indicar que tem algo mais sério ou não for suficiente? Bom, aí entra o segundo nível, a análise ergonômica do trabalho, a famosa AET. AET. Essa já é mais conhecida. Sim, e ela é bem mais aprofundada, mais detalhada. Mas atenção, ela não é exigida sempre, só em casos específicos. Ah, é? Quais casos? Quando a própria EIP indica que precisa aprofundar, ou quando as medidas que já foram tomadas não resolveram o problema, sabe? Ou ainda por sugestão do PCMSO, o Programa de Saúde Ocupacional. O médico do trabalho pode pedir? Pode. Ou também depois de analisar acidentes ou doenças que pareçam ter ligação com as condições ergonômicas do trabalho. Entendi. Então não é toda empresa que sai fazendo AET para tudo. Não mesmo. E tem uma exceção importante aqui. As microempresas, as MS, e as empresas de pequeno porte, EPPs, que são de grau de risco 1 ou 2. Aquelas com menor risco. Isso. E também o microempreendedor individual, o MEI. Eles estão dispensados de elaborar a EAT. Ah, que bom para eles. É uma simplificação, mas tem um porém. Se o PCMSO indicar, ou se uma análise de acidente apontar a necessidade, aí eles precisam fazer a AET sim. Entendi. Mas mesmo dispensados da ET, eles têm que cumprir o resto da norma. A EP, as adaptações... Com certeza. Todo o resto da NR17 continua valendo. A dispensa é especificamente da AET. Ficou claro. E um ponto que me pareceu bem relevante na norma é a questão de ouvir o trabalhador, né? Fundamental. O item 17.3.8 bate muito nessa tecla. Os trabalhadores precisam ser ouvidos, consultados tanto na EP quanto na AET.
Faz todo sentido, afinal são eles que vivem aquilo todo dia. Exatamente. Eles têm a percepção real do que funciona, do que incomoda, do que é perigoso. E falando em AET, quando ela é feita, o documento precisa ser guardado pela empresa por 20 anos. 20 anos é bastante tempo. Sim, um prazo considerável para consulta futura se necessário. Falando dessa realidade do trabalho, como a NR17 lida com a organização das tarefas em si? O item 17.4. Ah, Esse ponto é chave. A norma pede para considerar vários fatores: as normas de produção, as metas, o modo como a tarefa é executada, a exigência de tempo, o ritmo de trabalho. não é só o esforço físico, então. Não, de jeito nenhum. Inclui o conteúdo das tarefas e até os aspectos cognitivos, a carga mental envolvida. O foco é prevenir a sobrecarga, tanto muscular quanto mental. Evitar aqueles movimentos repetitivos que desgastam, posturas ruins mantidas por muito tempo. E que tipo de solução a norma aponta para evitar essa sobrecarga? Ela sugere algumas medidas práticas. Por exemplo, incluir pausas durante a jornada. E essas pausas contam como tempo de trabalho efetivo, importante dizer. E tem que ser fora do posto de trabalho. Preferencialmente sim, para a pessoa realmente descansar daquela posição ou tarefa. Outras ideias são alternar atividades diferentes ao longo do dia ou até mudar o jeito de fazer uma tarefa para ela ficar menos pesada, menos repetitiva. E tem aquela questão básica, mas essencial de ir ao banheiro. Sim, a norma garante que as pessoas tenham como sair do posto para as necessidades fisiológicas. Isso está alinhado também com outra NR, a 24, de condições sanitárias. Mudando um pouco de assunto, mas ainda no esforço físico, levantamento e transporte de cargas, o item 17.5. O que é crucial saber ali? Olha, primeiro a regra geral. É proibido exigir que o trabalhador transporte manualmente uma carga se o peso puder comprometer a saúde ou a segurança dele. E esse peso máximo aceitável tem que ser reduzido para mulheres e para trabalhadores mais jovens. Tem limites específicos de peso? A norma atual não fixa um número mágico. Ela foca na análise da situação, mas remete à necessidade de não comprometer a saúde. E diz que o empregador tem que basear essa avaliação em dados técnicos. E um ponto importante: os locais onde se pega e onde se deposita a carga devem ser organizados para evitar que a pessoa precise fazer torções, flexões muito forçadas do tronco, sabe? Ah, para evitar lesão na coluna, por exemplo. Exato. E tem uma regra bem clara. É proibido levantar peso de forma não eventual se o objeto estiver a mais de 60 centímetros de distância horizontal do corpo. 60 centímetros? É uma distância considerável já. Sim, exige um esforço bem maior. E claro, quem trabalha com isso precisa receber orientação sobre os métodos corretos. E para o nosso dia a dia mais comum, talvez, no escritório ou mesmo na indústria. O mobiliário, as máquinas, as ferramentas, itens 17.6 e 17.7. Bom, o mobiliário, tipo mesas e cadeiras, a palavra-chave é ajuste. Precisa permitir regulagens para se adaptar a diferentes pessoas, diferentes biotipos. E sempre que a função permitir, tem que favorecer a alternância entre trabalhar sentado e em pé. Aquelas mesas com regulagem de altura, por exemplo. Exatamente. E os assentos, as cadeiras, precisam ter ajustes de altura, características da base e um bom apoio para a região lombar. E quanto às máquinas e equipamentos? A interação tem que ser clara, segura, os comandos fáceis de entender e usar. Aqui tem uma ligação forte com a NR12, que é a norma de segurança em máquinas. E os monitores de computador? Precisam ser ajustáveis em altura, inclinação e um detalhe. Se a pessoa usa notebook no posto de trabalho fixo, de forma não eventual, a empresa tem que fornecer teclado e mouse independentes ou um suporte para elevar a tela do notebook à altura dos olhos. Ah, para não ficar com o pescoço dobrado o tempo todo. Isso. E as ferramentas manuais? Têm que ser adequadas ao tipo de tarefa, fáceis de usar e não podem causar compressão na palma da mão ou nos dedos. Design ergonômico é fundamental. Este é o Segurança Simplificada, o seu podcast de segurança do trabalho. Para fechar esse cenário do ambiente, tem o conforto ambiental, né? Item 17.8. Luz, som, temperatura. Sim, a NR17 também cuida disso. A iluminação, por exemplo, tem que estar adequada à tarefa visual, seguindo uma norma técnica específica, a NH11 da Fundacentro. E tem que evitar ofuscamento, reflexos incômodos na tela. E o barulho?
O conforto acústico também é importante. Para atividades que exigem concentração, como em escritórios, a norma recomenda um nível de ruído de fundo de até 65 decibéis. Claro que podem existir normas específicas para outras situações. E a temperatura? Ar-condicionado muito frio ou muito quente? A norma estabelece uma faixa de conforto para ambientes climatizados, entre 18 e 25 graus Celsius. E tem que controlar também a velocidade do ar, a ventilação, para não gerar corrente de ar direta e desagradável. Além dessas regras gerais, a NR17 tem anexos com regras mais específicas para algumas funções, né? Tem sim, são 2 anexos principais atualmente. O anexo 1 é para operadores de checkout, o pessoal do caixa de supermercado, loja. O que ele exige, por exemplo? Exige coisas como cadeira com apoio lombar adequado, esteira eletromecânica para checkouts mais longos para facilitar a movimentação das mercadorias e proíbe que a avaliação de desempenho seja baseada só no número de mercadorias que a pessoa registra. Interessante. E o outro anexo? O anexo 2 é para o pessoal de teleatendimento e telemarketing. Esse é bem detalhado. Imagino. O que ele traz? Define pausas específicas, por exemplo. São 2 pausas de 10 minutos que são computadas na jornada, além do intervalo normal de 20 minutos para descanso e alimentação. 2 de 10 mais o intervalo de 20? Isso. E a jornada máxima para atividade efetiva de teleatendimento telemarketing é de 6 horas por dia. E outra coisa, fornecimento obrigatório de headsets individuais ajustáveis. Faz muito sentido para prevenir problemas de saúde nesse tipo de trabalho. Sem dúvida. São setores com demandas bem específicas. Bom, acho que demos uma boa passada pelos pontos principais. Recapitulando bem rápido, a NR17 é essa ferramenta super importante para a gente ter locais de trabalho mais humanos, né? Adaptando tudo, tarefa, ferramenta, ambiente, para quem trabalha. Exatamente. No fim, beneficia todo mundo. O trabalhador ganha em saúde e bem-estar e a organização ganha em produtividade, qualidade e reduz afastamentos, problemas. É um investimento, na verdade. Com certeza. Aplicar a ergonomia corretamente é isso, um investimento inteligente. Essa foi então nossa análise aprofundada sobre a NR17 aqui no Segurança Simplificada. Isso aí. E como sempre, deixamos uma reflexão final. Sim. Pensando naquele item 17.3.8 sobre ouvir os trabalhadores, fica a questão: como será que essa participação ativa deles na hora de avaliar os riscos e propor soluções ergonômicas pode realmente transformar a cultura de segurança e o conforto no dia a dia das empresas? Uma ótima pergunta para se pensar. Um grande abraço e até a nossa próxima exploração. Abraço, até a próxima.